Boa noite a todos, graça e paz, né? Pela primeira vez que eu fiz a abertura aqui, eu disse a minha saudação, graça e paz. Graça é um favor imerecido e a paz é um dos seus benefícios. Eu agradeço essa oportunidade nesta noite e até de chamar eu de professor, hein? Poxa, agradeço o irmão Dionísio, que fez esse laço, né? E parece que tem um dedinho do João da Ótica também, né? Fiquei sabendo. Mas é uma alegria estar aqui com os irmãos, para juntos nós estudarmos um pouco a palavra do Senhor. Estou diante de quem? De profetas. Como o Pércio ensinou domingo passado, acho que foi domingo mesmo, né? Que havia na igreja da Antioquia profetas, mestres. Aqui nós temos Barnabés, temos Simeão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes. Viu, Pércio? Eu também fui Colasso. Eu mamei numa vizinha lá em Santo André. E ela me visitou quando eu já tive malharia. Ela estava bem velhinha. E ela me fez uma visita lá na malharia, né? Interessante isso aí, né? Então, estou diante dos irmãos, os irmãos profetas. E eu gostaria de, antes de começar esse ensino, que está lá no Salmo 78 e o Salmo 106, eu quero dizer para os irmãos que já há muito tempo todas as vezes de eu fazer meu devocional, seja ele curto ou extenso, que antigamente eu ficava horas e horas ali, meditando na palavra de Deus, depois foi diminuindo o tempo. Mas existe uma coisa que eu considerava muito, que é um versículo que tem lá em Romanos 15:4, os irmãos sabem de cor, talvez. Até domingo o Joãozinho fez uma pergunta para quem soubesse o Romanos 12, né, Joãozinho? Meu Deus, eu fiquei esperando, quem será que vai falar? Saber de cor, né? Aí ele ajudando, dando toda a força, né? E parece que ninguém conseguiu, né? Mas tem um versículo que todas as vezes de eu consultar, seja pouco tempo ou muito tempo, é Romanos 15:4. Que tudo que foi escrito outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Só aqui já temos um estudo, né? E outro também, né? Que, falando sobre os Salmos 78 e o 106, temos aqui também 1 Coríntios 10:11, que diz ali que foram escritas para advertência, para nos ensinar. Então é muito bom quando nós lermos a palavra de Deus, considerar isso sempre. Todas as vezes eu considero, e esse aqui também, né, o 1 Coríntios 10:11, que talvez, se der tempo, nós vamos ler ele, os 11 versículos no final do estudo. Outra coisa também era para nós reunirmos lá na casa do Rubens, e eu marquei aqui uma saudação para o Rubens, que é a bênção de Moisés, né? Segundo o negrito que está lá na minha Bíblia, que eu queria passar para ele, agora eu quero passar para os irmãos. Que vivam os irmãos e não morram. E que na próxima reunião tenhamos muitos homens. Amém, irmãos? Era para ser para ele, mas ele não veio, então passo para os irmãos. E não poucos homens, parece que era 45 mil homens, né? Aquela bênção da tribo de Ruben. Então, meus irmãos, eu quero dizer também para os irmãos que eu considerar 6 coisas que enfraquecem o cristão. Também quero pegar uma carona aqui, desde já, naquilo que o Pércio ensinou. Lembra, Rafa, quando nós começamos a conversar sobre esse estudo? Que eu disse, puxa, isso aqui vai servir muito bem para dar introdução.
6 coisas que enfraquecem o cristão, impede dele ver o que, Rafa? Você lembra? O horizonte da fidelidade de Deus, né? Falei, isso aqui vai ser do princípio do estudo. Então, os irmãos ficam abertos ali, vocês vão me ajudar muito, para que o tempo, né, a gente administre bem o tempo e não fique muito tempo aqui falando. Então os irmãos ali, não fazer que nem o domingo Joãozinho, a hora que eu falar de um versículo, os irmãos, né, já na hora, é o Salmo 78, e poucas coisas, o Salmo 78 e o Salmo 106, ficam preparados, e depois ali por perto, ali Êxodo, Deuteronômio, enfim, né, buscar algumas coisas que vai nos ajudar a entender melhor tudo aquilo que esses salmos, até porque eles são chamados salmos históricos, porque eles passam em revista toda a história de Israel. Gente, é muito importante pegar e ler todinho esse Salmo 78 e o 106, tem o 107 também, mas olhando para esses salmos e lendo, nós vamos ver que passa toda a história de Israel, e examinando esses salmos, nós podemos tirar lições, podemos dizer morais e espirituais, quer dizer, o que é certo e o que é errado, espirituais no tocante à santificação, né, no tocante à fé e a esperança, né, que é muito importante. Então, consultando o que esses salmos, ele também nos leva praticamente a Bíblia todinha sobre essa história de Israel, e sendo tudo que ele nos ensina tem um propósito de conservar nós, o povo de Deus, a igreja, fiel a ele, e um dos meios que ele nos passa, aqui, que ele apresenta, que nos mostra, quer dizer, a infidelidade no passado que levou grande calamidade ao povo de Israel. E a Bíblia, ela, diferentemente de qualquer outro livro da história humana, ela não se propõe a glorificar Israel, de forma nenhuma. E pelo contrário, ela francamente, ela revela as fraquezas do povo israelita. Não é Israel que é exaltada na história bíblica, na história. Somente a Deus cabe todo o louvor e toda a glória. Esse é o sentido. E podemos basear esse salmo da seguinte maneira: embora Israel, sendo favorecida por Deus mais do que as outras nações, ela foi ingrata a Deus. Até eu lembro de um livro que eu tive, até quem foi uma pessoa que me ajudou muito a ler livro naquela época foi o Joãozinho. A gente, em alguns lugares, a gente comprava certos livros. E eu tinha um livro que falava da Guerra dos 6 Dias, só que eu não tenho mais, eu não lembro mais. E esse escritor, acho que chamava Abraão de Almeida, ele era pentecostal, ele exaltou de maneira muito forte Israel. Nessa Guerra dos 6 Dias, parece que foi em 1960 que surgiu isso. Lembra dessa história, dessa guerra, pastor? Então, ele, no livro dele, ele exaltava muito, até eu encostei esse livro devido à razão, coisas verdadeiras ele pôs ali, mas exaltava muito Israel. Parece que Israel era as forças que vinham, a ajuda era de Israel, mas não era, era Deus. A Deus toda a glória e toda a honra. Mas eu não tenho nada mais para dizer para os irmãos que eu poderia dizer, mas não tenho, porque esse livro, não sei se eu emprestei para alguém e ele desapareceu. Bom, enquanto a história de Israel, embora eles tivessem muitas vezes provocado a Deus, repetidas vezes, que nós vamos ver, podemos notar que sempre que isso acontecia, prevalecia o que? A sua misericórdia. A misericórdia de Deus perdoando inúmeras vezes. É bom aprender isso, né? Embora eles
foram muito ingratos e provocando a Deus de muitas formas, inúmeras vezes, Deus prevalecia a sua misericórdia e perdoou eles inúmeras vezes. Agora vamos ver os versículos que mostram o fracasso de Israel e vamos considerar alguns. Veja o Salmo 78, versículo 36. Alguém pode ler? Todavia continuavam uma boca, com a língua de mentira. Muito bem, aí nós vemos o que? A primeira das 6, a insinceridade. Outra coisa que aprendi agora, buscando, estudando, a sinceridade. Quando vem essa palavra antes de sinceridade significa não, quer dizer, não sincero. Então, insinceridade. Nós vamos ver também a instabilidade e por assim por diante. Se der tempo a gente pode falar sobre tudo isso aí. Então Israel tinha o hábito de recorrer a Deus em tempos difíceis, em tempos de dificuldades, de aflição. Agora, até que ponto era sincero? Aí vem a palavra, até que ponto eles eram sinceros o arrependimento deles, né? E para considerar isso, eu quero ver um fato, mostrar um fato na história para os irmãos, em Êxodo capítulo 24. Abra lá em Êxodo capítulo 24, do verso 1 até o verso 8. Quem achou pode ler. Dividir a leitura, eu leio até o 4, alguém lê? Pode ler um só, que assim adianta mais, uma pessoa só. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou. Muito bem, tá bom, já dá para a gente ter uma ideia, porque o que nós vemos aqui é que nos tempos antigos a forma mais solene de aliança era o pacto de sangue, era ratificado com sangue, que era selado, firmado com sangue sacrificial. Ali eles usavam jovens, no versículo 5 usavam jovens para fazer isso. E a aliança feita no Monte Sinai foi um pacto de sangue. Veja bem na expressão aí, quando ele diz no altar. O que podemos ver isso aí? Deus havia comprometido a cumprir a sua parte do contrato. Parte do contrato, que Moisés separou em bacias, metade ele aspergiu sobre o altar, e depois o que ele fez? Sobre o povo. Isso sobre o povo comprometia também o povo a guardar a sua parte do contrato. Era isso que foi feito, essa aliança solene, que podemos dizer, pacto de sangue. Agora, o que o povo fez? O que eles disseram? Tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Realmente, eles foram sinceros nisso? De forma nenhuma, De forma nenhuma. Eles foram sinceros e o culto deles não passava de hipocrisia e declaração, como diz, da boca para fora. É muito bom a gente aprender isso, porque é uma advertência para nós. O único culto que agrada a Deus, que aceita a adoração, é que vem do fundo do coração. Agora, para isso nós podemos ir lá em Deuteronômio capítulo 10, 12. Alguém souber de cor pode ir. Se não, lê para nós aí, que o único culto que Deus aceita é a adoração que vem do fundo do coração.
Deuteronômio 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti, não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Muito bem, então veja bem a sinceridade que nós devemos nos colocar diante de Deus, para que a nossa adoração seja aceita por Ele. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 10, 12, e Provérbios 3, 1 também, quem quiser, tiver e for rápido no gatilho, Provérbios 3, 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Muito bem, veja bem a importância, né, de nós guardarmos no nosso coração, no fundo do nosso coração, os ensinos e o mandamento de Deus. Se o nosso coração não está bem com Deus, aí entra uma coisa muito interessante: o nosso ato de adoração é uma afronta contra Ele. Então veja bem nessa reunião de homens a importância de nós adorarmos a Deus, né? Como diz lá em João capítulo 4, aquela situação daquela mulher samaritana, capítulo 4, verso 23 e 24, que os adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Não usar de nada material para adorar a Deus, tem que ser no espírito. Sabe aquele pozinho que o João ensinou domingo, que está no, como é que chama, aqueles tubinhos de ensaio? Então é espírito, é com poder, né? Nada material. E outra coisa importante, com verdade, sinceridade, verdade. Essa é a adoração que é aceita por Deus, e que eles não fizeram isso. Isso é muito claro. Tem outros lugares na Bíblia, Deuteronômio 8, que fala muito disso daí, não somente o Salmo 78 e o 106, mas muitas coisas na palavra de Deus dá esse ensino, que nós devemos ser sinceros. Outra coisa também é a instabilidade também, né? A instabilidade, nem foram fiéis à sua aliança, como nós lemos ali 24 de Êxodo, eles não foram fiéis à sua aliança. O pouco que eu sei sobre o povo de Israel, eles tinham um sentimento religioso, isso aí eles tinham, né? Os irmãos sabem muito bem que eles tinham um sentimento religioso. Agora o que acontece é que eles eram fracos e inseguros na fé, não havia segurança na fé. Lembra, né? Vocês podem lembrar de muitas situações, uma daquelas dos espias, né? Que foram, tal, Deus pediu para eles foram, chegaram lá, a terra é boa, que não sei o que, mas tem uns gigantes, tem isso, tem aquilo. Eles eram inseguros na fé, né? O que aconteceu? Ali precisou Josué e Caleb, né? Certamente nós possuiremos a terra. Então houve essa instabilidade, eles não tinham, né? Nunca se podia confiar neles, né? Eu citei um exemplo aqui, que qualquer ladrão pode estar disposto a gemer declaração de arrependimento, se achar que assim possa convencer o juiz a soltá-lo sem castigo. Era essa atitude que eles faziam. Eles choravam. Até tem um estudo que eu fiz uma vez sobre o Salmo 100, e ali tinha um comentário que diz que o povo judeu, o povo oriental lá, eles quando se alegram de tal maneira, mas quando ficam tristes também choram, mas choram mesmo, né? Até tinha aqueles pranteadores, né, nos enterros que eles faziam. Então eu acredito que esse povo é mais ou menos assim, faziam aquela declaração de arrependimento, né, achando que Deus poderia dessa forma convencer, né, e dar o que eles queriam, o que eles precisavam, né? Outra coisa também, veja o verso 40 do Salmo 78, por favor, alguém que ler.
E depois vê Deuteronômio 31, 27 também, outro irmão. O versículo 40 do 78. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? Então veja bem, agora o Deuteronômio 31, 27, para confirmar. Pois conheço a tua rebeldia e a tua obstinação. Se mesmo eu ainda hoje convosco os seus rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Veja bem, olha, porque conheço a tua rebeldia, a tua dura serviço. Pois eu, se vivendo eu, quer dizer, Moisés que estava falando, ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Vocês podem notar que foi isso realmente que aconteceu, né? Então o povo de Israel tem o 32:15 também. Leia aí, João, 32:15. Engordando-se Jesulum, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, cobriu-se de gordura e deixou Deus que o fez, desprezando a rocha da sua salvação. Veja bem, né, o que eles fizeram, abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. É muito importante isso aí, é uma advertência para nós, né? O povo de Israel não tinha direito de fazer o que fizeram. Agora nós vamos para um outro detalhe importante. Vamos imaginar a figura de um deserto. Como que é um deserto, né? O deserto era um lugar onde as tribos de Israel não tinham qualquer esperança de sustento. Não tinha, né? Se olharmos o versículo 19 até o 25, nós vamos ver essa situação. Eles, sem o suprimento enviado por Deus, eles estavam numa situação de total dependência de Deus. Mas o que fizeram? Tentaram a Deus, agravaram o santo de Israel. Quer dizer, eles limitaram o poder de Deus, né? Eles limitaram, veja no versículo 41, diz isso aí do Salmo 78. Eles limitaram o poder de Deus. Eles, nas suas próprias mentes, eles consideravam limitado o poder de Deus. Eles não adoravam a Deus da forma que deveriam adorar. Eles não deixaram a ajuda de Deus vir sobre eles, em prol deles, né? E no deserto, o que podemos pensar, né, deles, é que no deserto os israelitas, eles quase estavam dizendo que dizendo a Deus que não adoraria a Ele, a não ser que Deus fizesse a vontade deles. Esse era o sistema da adoração. Eram religiosos, mas inseguros na fé, e eles não falaram isso abertamente, né? No versículo 18 ali nós podemos ver: mas na sua mente, nas suas ações e nas suas atitudes, nada menos do que isso, né? Eles limitaram realmente o poder de Deus. Outra coisa interessante também, a quarta, que é a ingratidão. Ingratidão. Não se lembraram nem do dia que os resgatou do adversário. Eu já vi testemunho de alguém perguntar: você lembra do dia que você se converteu, do dia que Deus tirou você das mãos do inimigo? Quando eu fui batizado, né? Uma das coisas muito importante para nós, não devemos esquecer, talvez o dia, nem o mês, eu tinha tudo marcadinho numa Bíblia antiga, quando eu me converti, o dia, tal, eu só lembro que era no mês de setembro, mas não lembro mais, mas isso ficou gravado no meu coração, de lembrar todos os dias, na oração, desse dia maravilhoso, quando Ele nos tirou, né, das garras de Satanás. Muito importante isso, muito importante. E uma das coisas que eles tiveram, que foi essa ingratidão, né? Por exemplo, nós vamos ver isso em Êxodo capítulo 15, do verso 1 ao verso 21, essa história de ingratidão, né? O Salmo 106, 13, quem
achar aí, lê o Salmo 106:13, por favor. Certo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperam o seu conselho. Muito bem, então, veja bem que o que eles fizeram, somente nesse versículo aí do Salmo 106, eles cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Meu Deus, o que Deus fez ali no Egito? O que Deus fez no Egito? Eu lembro também de uma vez um devocional que eu fiz, que Deus, Ele derramou toda a sua glória, o seu poder ali sobre o Egito. Semelhante modo foi com Jesus. Nós vemos todas as obras de Deus na pessoa de Jesus, seu poder, né, os seus atributos todos ali no Egito. Vimos todos os atributos de Deus, seu poder, a sua onisciência, a onipotência. E eles esqueceram. Como é que pode esquecer? E isso é um fato, é um fato que acontece mesmo, né? Mas nós nunca poderemos esquecer tudo aquilo que Deus fez através, né, de Cristo em nossa vida. Então, uma coisa interessante é que eles não esperavam os planos de Deus para a vida deles amadurecerem. Essa semana eu tive uma experiência, tinha um limão, que agora é época difícil de limão. Eu vi um limão, fazia tempo que eu via ele. O que eu fiz? Não aguentei, peguei ele. A hora que eu parti ele estava seco, por quê? Não era o tempo, tinha que esperar amadurecer. E eles tinham essas coisas, eles eram ingratos, eles não esperaram, né, amadurecer, né, os planos de Deus para a vida deles. Eles preferiram o seu próprio caminho, os seus próprios caminhos. E tem um provérbio, né, conhecido por todos, 14:12, que há caminhos que parecem ser direito ao homem, mas são caminhos de morte. Você lê um versículo ali, né, de provérbios ali, caminho de morte. Isso era a ideia deles, né? Era o que eles faziam. Outra coisa interessante, que é o quinto aqui, é a insatisfação. A insatisfação. Existe satisfação, como diz do não, né? O não satisfeito. E eles não estavam satisfeitos com nós, com nada. E a Bíblia é muito, muito, muito clara que nós devemos estar satisfeitos, contentes com aquilo que temos. Isso é um ensino, né? Porque até eu lembro também de uma frase que diz assim: se nós estar contente com aquilo que temos, se nós não considerarmos isso, nós estamos insatisfeitos com Deus, insatisfeitos, porque nós devemos estar contentes com tudo aquilo que temos, seja ele, como diz Paulo, seja na pobreza, na riqueza, estar satisfeitos. Embora eles tivessem embora não tivesse a paciência, né, para esperarem o cumprimento da vontade de Deus para eles, eles adiantaram em exigir a sua própria vontade, a própria vontade deles. Vamos ver ali o capítulo 106, o versículo 14 e 15, lê para nós aí. 106, 14 e 15. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis. Puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu a seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. Muito bem. Eles não tiveram a paciência para esperar, né, o cumprimento da vontade de Deus. Não tiveram. Para eles. Eles adiantaram, né, em exigir, né, a sua própria vontade. Por exemplo, é como uma criança, né, Calel, a Laurinha, deixa, pai, pode deixar que eu vou comer. Não, eu quero agora, já. Como criança faz, eles fizeram, eles queriam aquele momento, aquela hora, né? Embora Deus tivesse dado o maná, né, eles cansaram disso e pediram o quê? Carne, né? 106:15, pediram carne, não ficaram satisfeitos com aquilo. Bem, Lucas 12, 16, 19, nós temos aqui uma lição muito importante daquele homem que construiu o seu celeiro, né? A parábola, né? Passa para nós o campo de um homem, né,
que farei porque meus frutos, então direi à minha alma, tem um depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te, né? Foi o que aconteceu com eles, né? A comida, meus irmãos, a comida sem a bênção de Deus é um veneno, e foi o que aconteceu, né, com eles, né? Eles... Fala assim, não, estou cobiçando comida. Mas aí nós vamos orar, Deus vai abençoar, né? Então a comida, né, é uma lição, né? Que a comida sem a bênção de Deus lhes tornou em veneno. E foi mesmo que a Bíblia diz que definhou-lhes a alma. Quer dizer, tem um comentário que diz que eles ficaram doentes, foi secando, né? Então é um perigo, né? A gente lembrar dessas coisas tudo, voltar no passado, porque isso pode acontecer, né? Aqui desse homem aqui, desse indivíduo nessa parábola aqui, né? Ele não só perdeu a vida física, como também a vida eterna, né? Come, bebe, regala-te, né? Então são coisas que nos ensinam. E o último é a inveja, né? Esse é uma coisa que a inveja que está lá no capítulo 106, o Salmo 106, o verso 16. Lê para nós. 106, o verso 16. Tiveram inveja de Moisés no acampamento, e de Arão, o santo do Senhor. Muito bem, então, aí nós vemos aqui uma referência aqui do pecado de Coré, né? E dos seus seguidores, os seguidores deles que tinham inveja da alta posição de Moisés, né? Isso é muito comum, né? Em nossos dias acontecer isso também, e devemos ter o cuidado, né? Isso aqui está lá em Números, né? Em Números mesmo, Números 16, de 1 a 3, nós vamos ver essa situação, né? Esta inveja, não tinha razão de ser, né? E afinal de contas Moisés trabalhava muito mais do que todo o povo, e nós sabemos disso, né? Coitado de Moisés, né? E trabalhava muito mais do que qualquer outra pessoa. O que eles deviam ter? Não ter inveja, mas simpatia, né? Ao invés de ter ciúme de Moisés, né? Nós vemos servos de Deus aí que trabalham, né? Missionários, pastores que trabalham muito, dedicam a sua vida, e muitas vezes é atacado, muitas vezes cheio de inveja. Então devemos orar muito para esses irmãos que assim trabalham em prol do reino de Deus. Bom, agora eu chego, né, no final desse pequeno estudo aqui, e a gente poder notar que toda essa gama de pecado, né, de cheio de falsidade que havia na nação de Israel, o que nós podemos ver ali no próprio Salmo 78, o verso 38 e 39, veja o que aconteceu, o que acontecia com esse povo que, com tanta falsidade, tanto pecado, todos os tipos de pecado, vemos o que Deus faz com essa nação. 78, 38 e 39. Ele, porém, quer depois do mundo, perdoa a iniquidade, não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira, não dá lavras a toda a sua indignação. Lembra-se que eles são carne, o vento que passa e dá não volta. Muito bem. Enquanto eles se enchiam de inveja, ingratidão, instabilidade, insatisfação, Deus se transbordava, né, com misericórdia. E não foi por causa do fraco arrependimento deles, não, porque eles não se arrependiam. Eles eram insatisfeitos, instáveis, né? Mas por causa da sua real compaixão, né? Compaixão de Deus, que deixou passar todas aquelas provocações que eles fizeram diante de Deus, né? Até tem uma parábola aqui que eu quero citar para os irmãos. Depois eu parei aqui, mas vi uma coisa interessante em Lucas 13,
Lucas 13, de 6 a 9. Veja essa parábola, assim nós vamos encerrar, mas essa parábola nos dá um ensinamento muito bom para nós. Parábola 13, 6 e 9, que simboliza Israel. Simboliza Israel. Enquanto vocês acham, eu posso ler aqui. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, vindo procurar o fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. O que nós vemos aqui é um símbolo de Israel. Outra coisa importante aqui, nós vemos o juízo de Deus é certo. E a paciência de Deus é grande, muito grande, né? Vemos aí eu faço até uma pergunta para o Zé de Paula. Zé de Paula, vendo essa situação de Israel como essa planta, Zé de Paula, ele cavando em volta, veja que o cenário principal ali é Israel, cavando em volta. O que eu vejo? Eu não sei, aí vai depender dos irmãos. O que eu vejo o Pércio deu um estudo sobre aliancista e dispensacionalista. O que eu vejo em Israel não é só um símbolo, é algo central, né? E essa atitude, Zé de Paula, de cavar em volta, para que serve, Zé de Paula? Para que as proteínas daquele estrume estivessem bem próximas às raízes. Ela volta pegar força e produzir frutos. Isso. E é o que eu vejo na nação de Israel, né? Mais ou menos assim, né? Eu parei por aqui, não fui muito longe. O que eu vejo é que um dia Israel vai florescer, vai dar fruto, né? E nós aguardamos isso, né? Não por causa do falso arrependimento, mas pela compaixão de Deus. Isso um dia vai acontecer. Que Deus nos abençoe. Tem alguma pergunta? O pastor responde. Tem mais outra mais forte, o Joãozinho sabe. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém, irmão?